Olá! Hoje estamos aqui com o Fernando Buda, do Sua Vez, que trabalha com gamificação e uma interface de jogos com educação e também para empresas, né? Para conversar um pouco mais sobre essa palavra aí, que é a ludificação ou gamificação, e de como usar os jogos para coisas sérias, né? Então, olá, Fernando. Gostaria que tu se apresentasse aí também para o pessoal que está nos ouvindo do Vivendo de Jogo e dissesse um pouco mais aí explicasse um pouco mais o que é a Sua Vez e com o que tu trabalha. Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando Sucumo, eu sou fundador do Sua Vez Jogos, que é uma empresa dedicada em trazer experiências mais significativas e marcantes para a educação. Então, através do envolvimento e do engajamento que o jogo traz, e na verdade não só jogo, mas uma série de outras práticas lúdicas, a gente consegue trazer mais engajamento e por causa disso a gente consegue trazer um ensino mais efetivo, né? Então a ideia é sempre trazer os jogos como repertório para poder, munido de uma pedagogia que seja bem embasada, trazer momentos que sejam realmente significativos e embasados e que sejam alicerçados lá nos jogos mesmo, na parte mais lúdica, aquela ideia de trazer o círculo mágico para dentro da educação e fazer com que isso fique mais... daqui a 5 anos eu lembre desse momento porque ele foi lúdico, né? Então essa é a ideia. Não, realmente, esse negócio de criar memórias é super importante. E hoje tu trabalha com... Assim, quanto tempo, na verdade, tu já trabalha já com essa parte de jogos para educação, para empresa, ou com a Sua Vez mesmo? O Sua Vez tem 8 anos, né? É 8 anos que eu trabalho com jogo. Quando eu comecei, eu criei o Sua Vez junto com um amigo, o alemão, e o que era uma coisa meio de hobby, meio não muito séria, foi ficando séria, cada vez mais séria, eu fui vendo cada vez mais potencial nisso, e aí a gente eu comecei a levar jogos para a sala de aula, da sala de aula eu comecei a fazer jogos, uma oficina de board game design, disso a gente foi para o Sesc, naquela época quase não existia jogo de tabuleiro no Sesc, era super difícil de achar, e hoje em dia é muito legal que você volta no Sesc, tá cheio de jogo de tabuleiro, né? A gente fez uma série de oficinas recreativas, eu ajudei a construir acervo de vários Sescs, fiz um grande evento de jogos que chama Homo Ludens lá no Sesc Ipiranga, onde aquelas instalações ficam 2 semanas, é um barato, né? E, e eu fiz toda a curadoria, fiz todo o treinamento pessoal, e aí a gente cria uma cultura, né? Eu gosto de achar que eu tive uma pequena parcela de culpa aí nessa história do Sesc hoje ter tanto jogo, né? Porque, claro, o Sesc sempre teve essa relação legal com jogos, mas jogos modernos eu acho que foi uma coisa que eu ajudei muito a trazer e eu fico muito legal. Claro que teve outras pessoas que participaram disso, são todas pessoas muito competentes, muito colegas, muitos deles são amigos, né? E é legal, porque é uma pequena comunidade que foi e ajudou a estabelecer essa cultura de maneira bem consistente dentro do Sesc, levando jogos modernos e isso foi um processo muito interessante. Então, assim, durante 2 anos, meu ganha-pão era oficina no Sesc e formação de professores na ação educativa, né? Então, a gente viajava o Brasil inteiro para trazer... também engraçado, porque hoje, olhando para trás, eu vejo que é uma coisa... parecia muito diferente, mas, na verdade, o princípio é o mesmo. A gente tentava levar inovação para a sala de aula através de experimentos mais legais para professores de ciências, né? Eu era professor de ciência, então a gente levava experimentos mais interessantes, novas práticas para professores da rede pública, né? Então, através dessas formações que a gente fazia, a gente levava a momentos mais significativos de aprendizado também, né? E aí, depois de um tempo, quando entrou 2015, 2016, entrou a crise, eu falei, eu preciso arranjar uma maneira de me sustentar melhor, de poder porque eu estava dependendo de dinheiro de 2 instituições que eram altamente dependentes de dinheiro do governo, né? Uma era a Ação Educativa, que é uma ONG, a maior ONG de educação social do Brasil, e o outra era o Sesc, que também dependia de verba governamental, né? E aí eu comecei a ir para o corporativo. No corporativo a gente começou a levar uma série de jogos para fazer treinamento, isso deu muito certo. Eu tenho um grande parceiro, um grande sócio, que até hoje, que é o Jean, que está comigo, e
E embora a gente não esteja mais tão junto, a gente vive se falando, semanalmente a gente se fala e tem vários projetos juntos, a gente se aconselha, se ajuda. E ele foi o meu grande mentor de me levar para essa área corporativa, né? Então, essa foi a jornada que eu fiz, né? E de 2 anos para cá eu comecei a trabalhar muito mais com formação de professores de novo, voltei às minhas origens, comecei a trabalhar com formação de professores e trabalhar o lúdico dentro da sala de aula, de como a gente faz isso, só que de um ano para cá, dentro do online, né, na parte remota. Então eu fiz toda essa transposição do presencial para o online, e isso é um processo que tem sido muito legal, eu tenho sentido muito prazer em fazer isso, né? Não a pandemia nos apresentou vários desafios, né, que foram bem legais, que a questão tanto do próprio homeschooling, né, que os pais tiveram que também começar a fazer parte da educação dos seus próprios filhos, né, e também o uso de novas ferramentas para o ensino, né, porque a gente já tá, quando a gente passa, isso até foi uma das conversas que eu tive com a Vanessa, né, que é franqueada da Lentes, durante o início da pandemia, porque a Lentes também trabalha com gamificação, e vários professores estavam tendo dificuldades em manter os alunos engajados, né, ou por muito tempo na frente do computador, porque eles demoraram, até isso foi uma das discussões que a gente estava tendo, a entender que eles estavam numa nova mídia, né, então, e do mesmo jeito quando tu leva de um filme, né, uma história do livro pro cinema, tu tem que fazer adaptações, quando a aula sai da sala de aula, do contexto de sala de aula, né, para um contexto online, tu tem outras ferramentas que tu pode utilizar, mas tu também tem outros desafios, né? Até porque do lado da tua tela vai ter ali, no caso de uma criança, o Felipe Neto, né? O Lucas Neto e tal, com atividades bem mais prazerosas, talvez, do que aquela aula repetida que o professor ia dar, contando a mesma história, mas numa mídia diferente, né? Então, por isso que foi, assim, uma época incrível essa que a gente tá passando, assim, única, que vai trazer vários benefícios, não só pra parte né, educacional, mas também pra parte empresarial, né? Com essa questão do flex office, que a galera agora tá falando. Então, até mesmo da gente também ter essa mesma conversa, né, que a gente tá tendo e tal, empresas mais distribuídas, então isso vai trazer aí várias vantagens que vão continuar, mas também vão exigir também essas novas ferramentas que tu, né, e a gente como um todo, assim, tá desenvolvendo. Mas uma coisa que eu queria te perguntar era se esse teu interesse, né, a tua formação vem da pedagogia ali, né, nessa parte de aula e professores, mas se o interesse pelos jogos, ele já vinha antes da sua vez, tu já usava esses jogos modernos em sala de aula, ou quando é que foi que tu, assim, começou a utilizar eles como ferramenta, assim, né, dentro da sala de aula, ou quando que surgiu isso? Eu já era professor. Há 10 anos quase, quando eu comecei a usar os jogos em sala de aula, né? E assim, quando a gente fala jogos, tô falando de jogos mais formais, modernos, né? Porque, na verdade, todo professor que você for ver aqui está minimamente preocupado em engajar um pouco mais seus alunos, em ter a sua aula um pouquinho mais interessante, ele já tem jogos, já tem uma série de práticas lúdicas, porque não tem professor que sobreviva, não tem principalmente aluno que sobreviva a uma daquelas aulas positivas que o professor fica só lá na frente falando e nada mais acontece no fundo da sala, né? Então, na verdade, é só uma continuidade daquilo que os professores já faziam, né? Então, assim, eu acho que uma das coisas que a pandemia trouxe foi escancarar o que é uma aula chata, né? Foi escancarar o que é você ter uma aula que ninguém aguenta, porque se antes o cara estava preso na sala de aula e não conseguia sair, e mesmo quando a aula era até um pouco mais livre, tinha um constrangimento dele sair na frente do professor para mostrar, olha, eu não gostei da sua aula. Hoje em dia ele clica num botão e ninguém percebe, e o cara só percebe que a aula está esvaziando, né? Então, eu acho que assim, a gente precisa se dar mais conta disso, né? Se perceber o quanto a sua aula é chata, sabe? Assim, ter uma autocrítica bem afinada e perceber, cara, minha aula é chata, sabe? E eu, assim, uma coisa que eu sempre tive como marca registrada minha, que foi muito... você me perguntou se eu tenho uma pós em pedagogia, né? Então, assim, uma das coisas que eu sempre fiz questão na minha sala de aula, sempre foi negociável, foi trazer um ambiente de segurança psicológica. Então, assim, os meus alunos tinham muita liberdade para falar o que eles queriam falar. Então, eu tinha alunos que chegavam de vez em quando e falavam, professor, sua aula tá muito chata hoje. Eu falava assim. Eu falava, ok, entendeu? Eu assim, por que você acha que tá chata? Eu falei assim, por causa disso. E aí, de vez em quando, sim, era minha culpa, de vez em quando era o cara que também não tava fazendo a parte dele, né? Então, assim, de qualquer modo, normalmente quem tem mais poder é quem tem mais responsabilidade na história, né? Quem tem mais poder é o professor de longe, né?
Já diria tio Ben do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, nessa história, o que eu acho? Assim, quando o aluno fala, professor, tua aula tá chata, aí você vê que não é só um aluno, são 3, 4, você fala, caraca, eu preciso fazer alguma coisa diferente, né? Então, assim, o tempo todo aquele professor está interessado em ter uma aula legal, ele está procurando atividades novas, está procurando inovação, está procurando coisas interessantes, né? Então, assim, eu acho que assim, é muito a questão, onde é que está o foco da aula? É no professor ou é no aluno? Né? Isso aqui é um amigo meu, que é o Mauro Fantini, ele fala assim, isso aqui é uma instituição de ensino ou uma instituição de aprendizado? Né? Porque é muito diferente uma coisa com a outra. Né? Então, se o foco é no ensino, ok, agora se o foco é no aprendizado, muda tudo. Né? Então, quando está o aluno lá e você começa a focar no aprendizado dele, aí o professor para de ficar com aquelas coisas, aqueles melindres de falar assim, vai ser do jeito que eu quero, sabe? Não é isso. Assim, a minha esposa, ela estava numa live agora há pouco, uma sessão de 5 aulas que ela está tendo, onde a pessoa que está falando, ela fecha o microfone de todo mundo só pode falar pelo chat, e ela fica lá vomitando as coisas dela. E aí, a ponto da pessoa que está lá reclamando, ela fala assim, olha, eu acho muito chato essa coisa, é muito difícil ter esse negócio de não conseguir falar, né, desacreditando. E a menina fala assim, é que eu tenho medo de perder o meu fio da meada. Cara, e daí que você perdeu o seu fio da meada? Se abre porque o campo está te oferecendo, sabe? Para as oportunidades que o campo está te oferecendo. Se você for suficientemente aberto e parar de focar em você e começar a focar nos seus alunos, é outra aula, é outra coisa. Então, assim, uma aula dessa não sobrevive a uma instituição um pouquinho mais livre. Essa aula está extremamente atrelada a instituições hierárquicas. Esse tipo de treinamento, esse tipo de aula. É tipo assim, senta, porque senão vai acontecer alguma coisa de ruim com você. Senta aí, fica quietinho, senão vai acontecer alguma coisa de ruim com você. E aí tem um baita teórico, que é o Foucault, que ele fala justamente de controle. E aí ele compara prisões com hospitais e escolas, porque são todas instituições de controle, né? Então, se a gente começa a abrir um pouco mão desse controle, começa a perceber, poxa, eu posso perder um pouco mais do controle, eu posso deixar a coisa um pouquinho mais caótica, porque eu vou ter uma coisa muito mais interessante em troca, não há dúvidas do que você tem que fazer, sabe? Então, assim, é nessas questões que eu acho, assim, tem sido uma bandeira minha de falar, larga a mão do seu controle, sabe? Me incomoda ter câmera fechada? Me incomoda. Agora, é um problema que eu tenho que lidar, não é o problema da pessoa. E aí o básico que eu posso fazer é assim, eu convido a pessoa, abra a câmera. Eu acho super legal quando a pessoa abre a câmera e assim, eu incentivo. Só que eu tenho que deixar também a pessoa confortável de falar, eu não me sinto à vontade de abrir a câmera. E eu falei, ok, sem problemas. Sabe? Isso é ambiente de segurança psicológica, onde você traz aquele momento para que a pessoa fique bem com aquilo. E tudo bem, se você evoluir na sua relação, que é praticamente um namoro, se você evoluir bem na sua relação, aí a pessoa fala, ok, vai, eu deixo agora você me ver. Né? Então é muito essa relação de você conquistar a pessoa e trazer a segurança suficiente para que ela possa abrir a câmera, sabe? Sim. E a gente está vivendo com uma geração que a gente sabe que cada vez mais tem dificuldade disso por causa das redes sociais, né? Porque a gente tem o Instagram, onde a gente tem o fundo perfeito, com a make perfeita, com o filtro perfeito, com aquela momento perfeito, com aquela hora que você está muito bem, sabe? E qualquer coisa que fuja disso, eu estou vulnerável, né? Então eu acho assim, essa é a conquista que a gente tem que fazer, essa é a barganha que a gente tem que fazer com os nossos alunos, com o nosso público, de falar, vem comigo que aqui é seguro, vem aqui, se abre aqui que aqui é seguro, aqui ninguém vai te bater porque você está com um olho mais, sem maquiagem, porque você não passou batom, ou porque você não está com o cabelo cortadinho do jeito que você gosta, sabe? E aqui tá tudo bem. Então, assim, porque nasce uma espinha na cara do menino, né? Então ele não quer aparecer, sabe? E isso é mundo real, né? Você trazer mundo real para dentro das câmeras é importante, porque ninguém mais está sabendo lidar com isso. É isso. Mas é bem isso mesmo, né? Esses tempos eu estava escutando e comecei a estudar também um pouco sobre essa parte de educação, e o que o educador, aquele que eu estava ouvindo, falava era sobre focar na transformação, né, do aluno, e não na parte do ensinar, porque o professor muitas vezes ele quer mostrar que sabe, e de vez em quando ele não precisaria falar todo aquele embasamento teórico, né? Ele poderia só
largar uma frase que aquilo ia, se tivesse focado na transformação e no resultado do aluno, ia acabar trazendo muito mais resultado até para a aula dele, né? Eu tenho uma grande mentora, a Silvinha Gouveia. Ela foi diretora na época que eu era estudante, eu era ginásio, né, na época Fundamental 2, e ela falava uma coisa, depois quando eu fui dar aula lá naquela escola, que é Lourenço Castanho, ela me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, que eu acho que é marcante, assim, se o professor está trabalhando mais que os alunos na sala de aula é porque tem alguma coisa errada, né? E é isso, acho que assim, o momento de trabalho do professor é antes, é você prepara muito bem a sua aula, crie planos B, né? E aí meu amigo, o Alvinho, ele fala uma frase que eu acho sensacional: eu preparo muito bem a minha aula, e esse é meu plano B, né? E é isso, você prepara muito bem, só que você fica aberto para o que vier, isso que é sensacional, né? Então assim, a gente sim tem que preparar a aula e fazer coisa muito bem, para caso nada aconteça daquele jeito, o campo não te traga nada, você precisa estar preparado por caso o campo não te traga nada. Mas se te trouxer, essa é a tua grande oportunidade de você dar uma baita de uma aula muito mais interessante do que a que você tinha pensado, né? E aí você está falando sobre aquilo que eles querem, não sobre aquilo que você quer, né? Então, dentro dessa história, eu acho que a gente tem que começar a pensar mais nisso, né? Parar de sair como você falou, parar de sair do ponto do ego, né? Aquela conferência que o cara chega, ele fica 2 slides sobre o próprio cara, né? Não, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Mas é bem isso mesmo. Mas puxando um pouco também para a parte dos jogos de tabuleiro em sala de aula, né? Então, um dos nossos alunos aqui do Vivendo de Jogo, o Daniel, ele perguntou assim, sobre o uso dos jogos de tabuleiro, né? Porque tu usa os jogos já esses prontos, tu acaba desenvolvendo jogos para o contexto de sala de aula, e qual a frequência que tu usa os jogos de tabuleiro ao longo pensando, né, num ambiente normal, assim, ao longo do ano, do semestre ali, né? Como é que tu faz essas inserções, né? Como é que tu equilibra o uso do jogo com a parte, vamos dizer, conteudista ali, né? Daniel, eu vou te dar uma resposta que talvez não agrade tanto, talvez agrade, mas talvez não agrade tanto, porque foi uma coisa que eu descobri há alguns anos só. Comecei a perceber que o jogo tabuleiro não é fim, o jogo tabuleiro é meio, sabe? Então, assim, eu ficava nessa história de ter que levar jogo tabuleiro, e no final das contas eu falava, não é isso. O jogo está a serviço daquilo que você quer ensinar, não o contrário, sabe? E eu imagino que você deva já ter percebido algumas coisas desse tipo, mas assim, o que acontece é que muitas vezes eu vejo pessoal, jamais o pessoal que está começando, tá? Ou o pessoal que é muito deslumbrado com o jogo de tabuleiro, eu vejo eles enfiando o jogo de tabuleiro em momentos que não faz sentido, sabe? Ele quer enfiar um jogo de tabuleiro de 50 minutos numa aula de 50 minutos. E ele faz de tudo para enfiar aquilo naquela aula de 50 minutos. E aí, eu acho que assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque assim, de novo, não é sobre o professor, é sobre os alunos, né? Então, porque o professor tem um tesão gigantesco de fazer aquela tabuleira e ver todo mundo jogando e não sei o quê, ele enfia, assim, ele soca na bota aquele jogo dentro da aula. Sabe quando você pega a bota, assim, fica tentando enfiar até... Você fica fazendo da pior maneira possível. E aí fica uma droga, porque no final dos contos eles se divertem, eles falam, nossa, que aula legal, mas no final dos contos você vai avaliar o que você ensinou. Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado com isso, porque assim, no final das contas, a ideia de que o Vince Vader, que é um grande amigo que trouxe esse termo aí de ludificação, e a gente adotou tão bem assim, e os amigos a gente começou a usar da ludificação, a gente começou a falar, poxa, não precisa ser jogo. Não tem que ser jogo, pode ser lúdico. Quem tá lá do outro lado não tá interessando se tá sendo lúdico ou se tá sendo jogo. Ele tá querendo se divertir, simplesmente ele quer se divertir. E a partir do momento que você saca isso, você começa a sair um pouco do jogo. Então assim, hoje em dia, isso aqui atrás, que eu tenho atrás de mim, é material de pesquisa, mas ele não é a única coisa que eu pesquiso. A gente vai muito mais além. Então assim, hoje em dia, a maior parte das coisas que eu trabalho com professores para eles fazerem, quase não é jogo de tabuleiro. E é muito louco, porque as pessoas muitas vezes vêm com a expectativa assim, poxa, eu queria um jogo para fazer isso aqui. Eu falo assim, peraí, será que você precisa mesmo de jogo?
Será que não dá pra ser uma coisa que seja só divertida? E aí a gente faz um monte de dinâmica que é super legal, o cara se diverte pra caramba, e no final ele sai com um efeito de, cara, que incrível. Só que, além disso, ele sai com aquele bônus, que não deveria ser bônus, mas para muitas situações acaba sendo, que é o bônus do aprendizado. Então aquilo que deveria ser fim acaba sendo meio, né? Olha, se tudo der certo, você vai aprender também. Não, pelo amor de Deus. Você vai ter que aprender e se tudo der certo, vai ser divertido, sabe? É o contrário. E assim, e não é que eu posso abrir mão da diversão. Não é isso. Quer dizer que o ponto principal, o fim principal é o aprendizado. E aí, se eu estiver fazendo as coisas direito, vai ser divertido também, tá? Não é que eu tô abrindo uma coisa da outra, mas é que uma coisa é mais importante que a outra, sim. Não, e isso que tu coloca é bem importante, até porque quando as pessoas vão, né, começar a gamificar e tal, a minha formação é jogos digitais, né, então eu estudei durante a faculdade toda essa parte da gamificação, a ludificação, até o Vince também, li o Ludificadores, eu acho, é o livro dele, né, e a gente fala, né, o que é a gamificação, né, então para quem tá nos escutando e não sabe ainda o que significa esse termo, tem um teórico que diz que é a aplicação de mecânicas de jogos em contextos não relacionados a jogos, né? Então, e a gente não tá falando do jogo em si, né? Então, tanto que um dos piores exemplos que a gente vê de gamificação é quando a pessoa tenta transformar determinada coisa num jogo. E muitas vezes, tu vai trabalhar, por exemplo, dentro de uma empresa muito sisuda, muito séria, tu colocar as coisas tudo bonitinha, não sei o quê, isso não vai engajar aquelas pessoas. E por isso que a parte do mecânicas de jogos, que são pegar essas regras dos jogos e aplicar na vida real, são coisas que funcionam muito bem. Tanto que um dos melhores exemplos que eu uso durante assim, a apresentação, falando sobre gamificação, são aqueles da Volkswagen, né? Que a Volkswagen fez o Fun Theory of Fun, Fun Project, ou Fun Theory, uma coisa assim. São vídeos no YouTube que tem lá da Volkswagen, mostrando, tipo assim, como é que a gente vai fazer as pessoas usarem mais a escada, transformando aquilo mais divertido, né? Então, daí eles transformavam a escada num piano. Então, é um projeto de 2000 e poucos, assim, isso bem, bem antigo já. Mas tu transformar aquilo em algo que gera engajamento, porque esse é o objetivo, né, geral da gamificação, né? Então, de não necessariamente empurrar o jogo goela abaixo ali, como tu colocou, né? Mas de realmente usar ele como uma ferramenta ou até mesmo as mecânicas, né? Até porque quando tu vai trabalhar com uma aula, tu tem 30 alunos, e de vez em quando tu não vai ter um jogo para 30 pessoas, né? Mesmo que tu divida a equipe em grupos, mas de vez em quando tu consegue criar um ambiente divertido com essas experiências que tu vai coletando ao longo da tua vida aí, jogando os jogos de tabuleiro, né, modernos, assim como a gente tem feito. Sobre essa entrada também, a gente está falando sobre os jogos na sala de aula, mas eu queria também perguntar um pouco sobre os jogos na parte de empresas, né? Tu disse que trabalhou também com algumas empresas e tal, e como é que a gente sabe, né, no ensino, assim, fica mais claro o uso de jogo, mas nas empresas, para que tu utiliza os jogos de tabuleiro? Conta um pouco aí para nós. O surgimento dos jogos de tabuleiro está muito relacionado com recorte. Né? Jogos são recortes, são sempre frameworks que você faz um recorte da vida real e a partir disso você, dentro daquele ambiente fechado, você faz alguma coisa, né? Então você vai ver o Senet, vai ver aquele jogo da Mesopotâmia, todos esses jogos assim, eles têm uma coisa de recorte, de representação de alguma coisa que eles tinham na vida. E a partir do momento que a gente tem recortes, e essa é a coisa mais interessante, né? A educação é feita de recortes. Quando você vai aprender, hoje a gente vai aprender sobre água, hoje a gente vai aprender sobre sim, sempre recortes, lentes de aumento que você puxa sobre alguma coisa. Então, a partir do momento que você sabe que jogos são recortes e que a educação é feita de recortes, existe um match muito forte, existe uma correspondência muito forte de propósitos entre as duas coisas. E é por isso que o jogo se presta tanto aí. Eu nunca vi nenhuma teoria disso, mas imagino que deva ter, tá? Mas o surgimento da brincadeira nos reino animal, ele está muito relacionado com a educação. Você vai ver dois gatinhos brincando de caçar um rabo do outro, de ficar rolando um em cima do outro, ficar brincando o tempo todo. É claro, é muito claro, muito evidente que eles estão treinando a habilidade de caça, né? Sim. E o que é isso na evolução? Na evolução você tinha animais que precisavam treinar alguma coisa. Só que essa alguma coisa, ela só teria a sua recompensa
anos depois. Muitos anos depois, muito tempo depois. Então, como é que você faz para alguém se manter motivado, para desenvolver aquelas habilidades, músculos, nervos, ossos, todo o arcabouço fisiológico e anatômico, para você poder virar um bom caçador, sendo que eu nunca sinto os benesses de ter treinado isso? A resposta é o prazer da brincadeira. Então, a brincadeira, a própria definição dela é que ela não tem que ter função, ela não tem que ter fim. Porque justamente ela foi feita para dar sentido a uma coisa que não tinha sentido, mesmo que momentâneo. Então o que acontece? A partir do momento que eu sei disso, eu começo a perceber que, sim, a educação ela vai se utilizar da brincadeira e do jogo para poder ensinar. Então, na verdade, toda essa convergência que está tendo entre gamificação e educação, entre todas essas coisas, na verdade é só um resgate daquilo que a gente já tem codificado no nosso DNA. E é por isso que é tão forte, por isso que é tão apelativo, por isso que quando aparece o negócio, é uma coisa que parece que a gente perde o controle. É homo ludens mesmo, entendeu? Então, assim, nessa hora, a gente faz o que está programado nos nossos genes para que a gente faça. E aí, a partir desse momento, o céu é o limite, né? Porque você vai criar coisas que vão induzir, porque quando você fala de gamificação, você está falando de mudança de comportamento, né? Mudança de comportamento para quê? Para fazer alguma coisa que eu queira, para que a pessoa queira aprender, né? No caso da educação. E aí, essas mudanças de comportamento que eu estou provocando, elas podem ser tanto para o bem quanto para o mal. Porque é uma coisa que é tão forte, tão viciante, que eu posso levar o cara para o buraco. É o meu caso, eu fui já um viciado de jogos, assim, patológico. E eu comecei a sair desse vício quando eu conheci os jogos de tabuleiro, né? Então, assim, quando você começa a perceber esse tipo de relação que tem, você começa a perceber que existe uma força muito forte, um drive muito forte que está codificado lá nos nossos genes para que a gente possa seguir alguns princípios, fazer algumas coisas, né? E a partir disso, você começa a direcionar para aquilo que você quer. O problema é quem está direcionando, qual é a intenção daquele direcionador que está fazendo isso com você, né? Porque assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Os cursos que eu faço, tem uma série de gamificaçõezinhas que eu coloco, principalmente na hora da venda, tá? E eu faço, não é só simplesmente para vender mais, mas é principalmente tendo em mente que eu vou estar ajudando o cara a tomar uma decisão que às vezes ele fica procrastinando. Então, por exemplo, a coisa de criar lotes. Lote 1, lote 2, lote 3 na venda, que é uma coisa super corriqueira, todo mundo faz, né? Por que é isso? Você está criando escassez. Escassez é um dos drives mais fortes de gamificação. Na hora que você cria escassez, o cara fala assim, nossa, tá acabando esse lote que é mais barato, eu vou comprar agora, tá? E é claro que eu estou me ajudando nesse ponto para falar, poxa, será que está vendendo bem? Eu preciso investir mais em marketing, divulgação ou não, né? Mas principalmente eu estou pegando aquele cara que deixaria para comprar na última hora e quem sabe ele chegou na última hora e nem compraria, e eu tô falando assim, cara, você quer mesmo? Então compra agora. E assim, não é gatilhinho FDP, sabe? Não é gatilhinho sacana, é gatilhinho para poder te ajudar. Então o que acontece? Eu dou R$50 de desconto para ele fazer isso. É ridículo o desconto, é R$50. Você sai num bar, você não gasta gasta pelo menos o dobro que isso, entendeu? Então, qual que é a história? Você passa a fazer isso para poder ajudar o cara a dar aquele passo que falta, aquele empurrãozinho final para ele saltar, para dar o salto de fé dele. Então, assim, são essas coisinhas que eu acho que são legais da gente pensar, porque assim, não é gatilhinho de fórmula de lançamento, sabe? É gatilho legal para ajudar as pessoas, para que elas possam se conectar mais com aqueles propósitos, se conectar com as outras pessoas. São gatilhos significativos para que as pessoas possam ser melhores. É isso. Isso, até quando tu fala sobre essa questão da própria aversão à perda, né, que é um dos gatilhos tal, mentais, isso me lembra também daquele framework da Octalysis, né? Então, que é, para quem não conhece também e, né, tá pensando aí e quer conhecer um pouco mais sobre gamificação, existe também um pesquisador
que ele separou em 8 campos uma ferramenta para que tu possa analisar o teu ambiente gamificado ou o teu projeto gamificado, né? Então ali tem várias sugestões de como tu trabalha cada um desses elementos, né? O pertencimento, como é que tu vai trabalhar isso no teu sistema gamificado, né? A própria versão à perda, né? Como é que tu vai trabalhar isso? Então, a própria questão do lote ou tempo é uma das versões à perda, né? E tal. Depois o storytelling, né? Que é um elemento muito importante, também muito esquecido em quase todos os sistemas gamificados, porque hoje a galera quer gamificar e acha que é o clássico, né, PBL, a gente só pegar pontos, colocar um leaderboard e dar badges pro pessoal, né, da insígnias, da rank ali, que vai estar gamificado. E não é tão simples assim, né, para criar um sistema que realmente transforme as pessoas e mude comportamentos, tu tem que pensar em maneiras muito mais profundas, vamos dizer assim, e também ter um estudo muito mais profundo sobre essa parte do né, comportamental, né, até tem uma área da psicologia que eu gosto bastante, assim, que me ajudou bastante nessa parte dos processos de gamificação, que é do behaviorismo, né? Então, que ele estuda toda essa parte de como é que a gente cria os nossos próprios hábitos, por que a gente faz o que a gente faz, né? Porque a gamificação é isso, quando tu vai levar engajamento, é tu levar a pessoa a ter uma tendência maior de fazer aquilo que ela tem tendência de fazer, né? Tu nunca vai conseguir fazer uma pessoa que nunca faria determinada coisa fazer, porque a gente diz que gamificação não é mágica, né? Então, ela é só uma ferramenta de engajamento, mas se tu naturalmente não faria determinado trabalho, tipo, sei lá, assaltar um banco, né? Tipo, eu nunca assaltaria um banco, então não existe sistema gamificado que vai me fazer assaltar um banco, né? Então, mas se tu já tem tendência a fazer aquilo, tipo, por exemplo, a correr mais, a, sei lá, perder peso e tal, etc., através da gamificação e de coisas divertidas, isso faz com que a gente, né, tome essas determinadas atitudes aí. Então, por isso que eu acho que é uma coisa bem bacana, né, de estudar, assim, para implantar dentro da sua própria empresa, dentro do seu e-commerce, né? Como é o caso também que o Buda disse aqui, porque são técnicas muitas vezes simples, mas que têm um resultado assim, muito forte, né? Dentro do nosso negócio, né? Agora eu queria também, Buda, como a gente já está se encerrando, né, se encaminhando para os nossos minutos finais, eu queria saber, assim, o que tu teria a dizer, assim, de palavras finais para quem está nos ouvindo até agora e tal, que não conhece gamificação, ou que ouviu aí hoje a ludificação pela primeira vez, ou até mesmo que está pensando em trabalhar. O que tu diria para essas pessoas que estão pensando em começar nesse caminho aí? Comece. Eu acho que a principal dica é comece, porque assim, as pessoas ficam querendo se preparar para poder chegar num ponto e dizer, agora eu estou pronto para começar. Meu, é uma besteira isso, tá? Então é uma besteira. Então assim, comece, sabe? Porque normalmente quando a gente faz mentoria e conversa, pessoal, a primeira pergunta que eu faço é assim, o que você pode fazer amanhã de passo mínimo para você poder dar um passo em direção àquilo que você quer, né? Eu sou amigo da Bel Pesce, né? Que hoje em dia ela tem uma série de coisas que ela está fazendo e eu aprendi muito com ela, né? Ela, apesar de estar envolvida em um monte de polêmicas, é uma pessoa que me ensinou muito sobre algumas coisas e aí, assim, se tem uma coisa que eu me impressiono com ela é que ela sempre falava isso. Qual é a primeira coisa, passo mínimo que você pode fazer para começar agora? Sabe? Porque o Musashi, o samurai, né? Um dos famosos samurais do Japão, ele falava pode parecer difícil no começo, mas tudo é difícil no começo, né? Então, o primeiro passo é o mais difícil de todos. Então, assim, se você ficar... E a gente tem uma série de gatilhos aqui dentro e de subterfúgios para a gente não fazer aquilo que a gente tem medo, né? Para ficar dentro da nossa zona de conforto, né? E aí, motivo para não fazer você sempre vai ter. Sempre vai ter. Agora, o que você pode fazer de mínimo para poder começar, sabe? Então, assim, essa coisa de você ficar falando, olha, eu não estou pronto ainda, cara, isso é história que o teu cérebro está contando para você não sair do lugar, sabe? Sim. Então, assim, é claro que um mínimo de preparação é legal, sabe? Não sou também, vai na louca que, vai ser muito doido. Não é isso, sabe? Mas faça um mínimo de preparação e assim, só que não perca muito tempo, sabe? Não deixa essa preparação ficar sendo a sua desculpa para não começar. Faça que a sua preparação seja o ponto para você sair em ponto de bala na hora que você sai de verdade, porque senão, na hora que você começar a perceber que a tua preparação está tirando tua energia, você está começando a perder energia, é porque você demorou demais.
Você precisa sair na hora que você tá na subida. Você começar a cair energia, já era. Então, o que acontece? Sentiu que você está minimamente preparado para fazer o seu MVPzinho, para começar a fazer o primeiro piloto, faça. Então, eu direto venho uns amigos falar, como é que eu faço para fazer um curso? Começa, cara. Mas eu não tenho... Cara, você tem amigo? Tem. Então chama eles e faça. Acabou, entendeu? Sabe essas coisas? Então, assim, enquanto você ficar com desculpa para não começar, você não vai começar mesmo. Então, assim, elimina essas coisas, né? Então, e aí eu sempre falo, responsabilidade sem culpa, sabe? Porque você vai errar, vai fazer um monte de cagada, vai ferrar tudo. Mas enquanto você estiver fazendo, você vai estar aprendendo. Sim. E aí, vai chegar uma hora que você já vai estar fazendo, tá? Então, assim, essas coisas acho que... E eu vejo que tem muita gente, assim, que sofre muito com isso. Que, assim, geralmente o pessoal que tem um perfil mais processual sofre muito, né? O pessoal, eu chamo de os melhores alunos, né? Aquele povo que sempre foi o melhor aluno, que sempre se pautou pela cautela e pelo cuidado. Nossa, esse pessoal sofre muito. E, assim, eu não falo pejorativamente, eu falo, assim, realmente preocupado com essas pessoas, porque as pessoas estão vivendo num mundo que não dá mais tempo de ter esse preparo todo, sabe? De você chegar a preparar... prepara alguma coisa, vem outra pandemia, o que acontece com todo o seu planejamento? Foi por água abaixo. Esse ano, para mim, eu falei assim, nossa, esse ano eu vou arrebentar. Eu vou arrebentar porque esse ano, finalmente, minha empresa está ajustada, agora está indo as coisas, veio a pandemia, eu falei, mano, o que eu faço agora? Fiquei 2 meses sem fazer nada. Porque eu fiquei 2 meses esperando voltar pro meu plano original. E aí, o que acontece? Depois dessa história toda, assim, depois de 2 meses, eu falei, tá bom, vambora, vamos mexer a bunda. Aí comecei a fazer, foi melhor do que eu tinha planejado. Sabe? Então essas coisas, assim, se você não percebe os momentos que você tá... Porque, assim, quem tá começando a fazer coisa agora, tá pegando um público que tá cansado de fazer live. Sim. Então, assim, quem saiu lá em abril fazendo coisa... Se deu muito bem. Todos os meus parceiros começaram em abril a fazer coisa. E assim, eu tenho uma parceira que saiu assim incrivelmente bem, saiu chutando e tá atendendo um monte de empresa hoje. Foi porque saiu fazendo, sabe? Assim, olha, não vai sair incrível, mas vai sair. Mas a gente vai ser o primeiro a fazer. E eles foram os primeiros e se deram muito bem. Então, assim, hoje em dia, gente, se você não sai. A adaptabilidade é muito mais importante do que a profundidade. Não quer dizer que você tem que ser superficial, mas no começo você tem licença para ser superficial e depois você pode ir se aprofundando enquanto você está indo. É isso mesmo, né? Dizem que, né, quem bebe antes bebe água limpa, né? Então, porque depois acabam chegando os outros ali para beber juntos também. Mas, Buda, eu queria agradecer todas essas tuas palavras, toda também nosso bate-papo aqui, e dizer para você, né, que está aqui ouvindo o podcast Vivendo o Jogo, não deixe de comentar também aqui a parte mais interessante que achou e também buscar um pouco mais aí sobre gamificação e dar realmente esse primeiro passo.